Pessoal de gastronomia, boa tarde. Estou gravando um vídeo aqui em complemento à nossa matéria de verbos e advérbios. Aqui nessa lousa eu coloquei um esquema básico assim para a gente entender os verbos na língua inglesa. Os verbos no infinitivo, são três formas verbais que a gente tem: o infinitivo, o particípio e o gerúndio. E o infinitivo em inglês, ele é sempre antecedido da partícula to, dessa preposição. Muitas vezes, os verbos no infinitivo em inglês, eles vão estar na forma gerúndio. Por exemplo, walking, cooking. Mas, gramaticalmente, é certo a gente falar que o infinitivo é feito com o to. Então, to walk, to cook. Os verbos, eles também podem ser regulares ou irregulares. Então, os verbos irregulares, eles são muito numerosos em inglês e é preciso um estudo mais atento deles, para a gente conhecer. Isso a gente faz no ensino médio ou em cursos de inglês, mas num texto escrito é fácil identificar o verbo. E esse é o foco do nosso ensino instrumental. Sabe? É você bater o olho num texto e identificar os elementos. E ir adivinhando o significado deles. Os verbos também, eles possuem presente, passado e futuro, basicamente. São os tempos verbais. Em inglês, eles são chamados de tenses. Nós temos os tempos verbais mais usados em inglês são em número de 12, mais ou menos. Tá? E fora isso, nós temos os verbos modais, que modificam o significado dos verbos. Aí nós temos, por exemplo, de 8 a 9 verbos modais mais usados em inglês, como o verbo can, should, will. Esses verbos eles servem para modificar o significado de outros verbos. Por exemplo, tell. Tell significa contar. I can tell. Eu posso contar. I should tell. Mas eu deveria contar. I will tell. Mas eu vou contar. E nós temos, por último, os verbos frasais. Os verbos frasais em inglês eles são compostos do verbo e mais uma preposição. Então, to give up, por exemplo. To give significa dar, mas to give up significa desistir. To give up of something. Os advérbios, por sua vez, eles são palavras ou grupos de palavras que modificam o verbo, o adjetivo ou um outro advérbio. E nós, em gramática, costumamos dividir os advérbios pelo tipo. Por exemplo, advérbio de modo, advérbio de lugar, advérbio de tempo. Advérbio de modo eu coloquei aqui 3 exemplos, né? De well, fast e quiet. Well significa bem. Fast significa rápido. Quiet significa devagar ou quieto. Ou então, em muitos casos, também tem o significado de bem. Os advérbios de lugar, here, there e out. E como exemplos de advérbio de tempo, later, now e then. Assim como acontece em português, existe uma dica de como a gente pode identificar os advérbios em inglês. Se eles terminarem com ly, se as palavras terminarem com ly, existe uma alta probabilidade de eles serem advérbios, de essas palavras serem advérbios. Por exemplo, complete significa completo. Completely significa completamente.
Eu coloquei um exemplo aqui, acabei elaborando um pequeno texto para ilustrar tudo isso que está sendo falado aqui. Não sei se vai dar para vocês enxergarem, mas tomara que sim. To cook is to manage ingredients. Então, cozinhar é to manage. O que significa to manage? To manage significa gerenciar, manusear. Cozinhar é manusear ingredientes. Aí a gente tem um cognato, ingredients, ingredientes em português. Cozinhar é manusear ingredientes. The spiced is enduring. The spiced, spiced vem do verbo to spice. To spice significa temperar. Spiced, com essa terminação ed, é o particípio do verbo to spice. Então, the spiced significa o temperado. Aquilo que é temperado. Aquilo que é temperado is enduring. Essa terminação ing, ela, na maioria dos casos, vai indicar o gerúndio em inglês. Enduring, do verbo to endure. To endure significa algo que permanece, algo que continua. Is enduring, quer dizer, é algo permanente, é algo que continua. Aquilo que é temperado, continua com o sabor na nossa boca, continua com o sabor na nossa vida. That is enduring. We knew it. Nós sabíamos disso. Esse verbo, knew, ele é um verbo irregular do inglês. Na forma regular, nós temos uma sequência que vai ser bem diferente. Eu vou ler a frase toda porque daí fica mais claro. We knew it and we maintained it. Esse verbo aqui, maintain, significa manter mesmo. To maintain. Só que ele está aqui, maintained, parecido com o particípio, né? Na sua forma passada regular. Então, seria manteve, ou mantivemos. É a forma passada do verbo to maintain, maintained. Já no verbo to know, que significa saber ou conhecer, o passado ele não é feito dessa forma regular. Não é knowed. Se ele fosse um verbo regular, o passado de to know seria knowed. Mas ele é um verbo irregular. Então, o passado do verbo to know é knew, e não knowed. Nós sabíamos disso e nós mantivemos isso. Como se fosse um segredo, passado de geração a geração. Que o sabor que nós colocamos nos alimentos, ele se mantém ao longo do tempo, né? Até eterno. We will never lose it. Esse will é um verbo modal. Ele tem que estar associado a um outro verbo. Senão, sozinho, ele não vai ter significado. Então, we will never lose it. Lose significa perder. Até o verbo to lose. Will lose. Will lose significa iremos perder. Esse will, ele é um verbo modal
que serve para fazer o futuro dos verbos em inglês. Então, se fosse will know, nós saberemos. Will mantém, nós manteremos. Will os pais, nós temperaremos. Will lose, nós não perderemos. Porque tem esse never aqui no meio. E o never é um advérbio. É um advérbio. We will never lose it. Nós nunca iremos perder isso. Nós nunca iremos perder este segredo. So, give up all the measures in it. Então, give up. To give up, como eu falei para vocês, significa desistir. Mas como não tem o to antes, ele está na forma imperativa. Quer dizer, é um conselho ou é uma ordem. Give up, quer dizer, desista. Give up all the measures in it. Significa, em português, significaria largue mão. Mas, traduzindo mais literalmente, seria desista de todas as medidas nisso, ou neste assunto. We know well how to do it. Nós sabemos bem. Aí well é um advérbio que modifica o verbo saber. Existem várias formas de saber. Saber pouco, saber muito, saber mal e saber bem, por exemplo. We know well, quer dizer, nós sabemos bem. How to do it. Nós sabemos bem como fazer isso. Então, esse é o exemplo que eu criei para complementar a nossa aula de hoje, sobre verbos e advérbios. Percebi que está faltando nos nossos tópicos algo sobre os pronomes. Vou verificar isso e consertar nos próximos tópicos, ok? Espero que isso tenha ajudado e no nosso fórum vocês podem colocar as suas dúvidas e os seus conhecimentos a respeito desse assunto para contribuir para a construção do nosso conhecimento. Ok? Abraço.